Bom dia, nono ano. Então, galera, na semana passada eu já tinha falado aí sobre a globalização, sobre o que é esse fenômeno, sobre quais são suas origens, o que está ligado. Hoje eu vou falar sobre outro aspecto importante da globalização, porém ligando ao cenário político pós-Segunda Guerra Mundial. São assim, organizações supranacionais que influenciam a vida política de muitos países pelo mundo. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar, em história, da Liga das Nações, que foi feita após a Primeira Guerra Mundial, mas que não impediu uma Segunda Guerra Mundial. Assim, várias questões envolvidas aí, sanção à Alemanha, que depois eles não respeitaram, isso aí ocasionou um novo conflito militar. A Liga das Nações mostrou-se ineficiente nesse aspecto. E vão criar a Organização das Nações Unidas após a Segunda Guerra Mundial, visando, claro, evitar uma terceira guerra mundial, garantir a estabilidade. Só que assim, a ONU ela tem, né, uma estrutura mais complexa, porque há várias organizações dentro da ONU que cuidam ou da alimentação e agricultura, a FAO, ou da educação, ou da saúde. Vocês estão ouvindo falar muito da Organização Mundial da Saúde, certo? A Organização Mundial da Saúde, ela está ditando assim, procedimentos de isolamento social a ser adotado durante essa pandemia. Está se mostrando aí importantíssimo. Então, assim, dá para ver que a ONU ela é mais completa, ela atua em nível global. Uma decisão de um órgão ligado à ONU, que é a OMS, inclusive fez com que essa aula estivesse sendo online. De tanto que vocês podem ver que no mundo atual é tudo muito globalizado. As decisões elas não partem de estado para estado. Claro, tem país aí que não está seguindo as recomendações da OMS. E aí depois, se acontece alguma coisa, esses governantes têm que responder aí perante a Organização das Nações Unidas, perante aí ao Tribunal Internacional. São questões que vão mais para frente. Por exemplo, o Turcomenistão proibiram até o uso da palavra coronavírus. Não pode. Então, mas isso aí é uma questão que eu não vou adentrar nessa aula. Até porque tem muito mais a ver com o todo do que com a parte. A parte aí seria abordar aspectos políticos de alguns países, que são muito fechados. A Organização das Nações Unidas, muitas vezes, ela tem o Conselho de Segurança Permanente e o Conselho de Segurança Rotativo. O Conselho de Segurança Permanente tem Estados Unidos, China, Inglaterra, Rússia e França. E o rotativo abrange aí todos os países, o restante dos países, com a presidência do Conselho, que é rotativa também. Então, o grande sonho do Brasil, inclusive, é uma vaga nesse Conselho de Segurança da ONU. Só que existem vários poréns nisso aí. Primeiro, que para o Brasil entrar, além do Brasil, a Alemanha e o Japão também requerem uma vaga no Conselho de Segurança da ONU há muitos anos. E claro, se até acontece de uns governos ou outros se aproximarem e falarem, pô, Estados Unidos, aí desenrola uma vaguinha lá no Conselho de Segurança da ONU, vaguinha marota, cara. Só que não depende só disso, Não vai muito além de uma ou outra pendência, uma ou outra exigência, claro. Por exemplo, o Enem, ele foi criado numa época que o Brasil, para se manter sonhando com isso, precisava mostrar para a ONU indicadores educacionais melhores. E o Enem é criado nessa conjuntura, como forma de facilitar o acesso do estudante brasileiro ao ensino superior. E hoje tem a proporção. O Enem, ele, inclusive alguns anos atrás, ele não tinha a proporção que tem hoje. Ele não era utilizado como um vestibular das federais. Ele dava bolsas de estudo aí em universidades privadas. E de um tempo para cá começaram, de 2009 mais precisamente, começaram a valer como processo seletivo para as federais também. Então aí isso acaba norteando políticas públicas para
para o nosso país. Isso acaba levando a políticas públicas na área de educação, de saúde, né? Então é muito importante seguir alguns parâmetros aí. Então a ONU ela é bem complexa. Só que o Conselho de Segurança da ONU ele tem poder de veto em ações militares. Por exemplo, Estados Unidos e Iraque. França, Rússia e China votaram contra, em 2003, a invasão do Iraque. Estados Unidos, Inglaterra a favor. E eles passaram por cima, o George W. Bush na época passou por cima da determinação da ONU e invadiu. Então o que eu quero dizer? Muitas das vezes a ONU ela tem menos poder de decisão do que o G7. E aí é outra coisa que eu vou entrar, né? O G7 é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, que até 2014 contava com a Rússia também, né? Se virava o G8. Mas, pô, professor, a Rússia não é emergente? Sim, é emergente. Só que, pelo grande poder bélico, era considerado assim, é estratégico você também manter uma proximidade com um país com poder bélico muito grande. Só que depois da invasão da Crimeia, em 2013, a anexação, na verdade, da Crimeia, a Rússia foi suspensa aí do G7. Do G8 que virou G7 de novo. Esses países são Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Alemanha, Canadá, Japão e França. E era mais a Rússia aí, mas, conforme eu disse, ela está suspensa desse bloco. Aí no livro de vocês vão colocar na página 35, que fala sobre o fortalecimento das organizações internacionais, e vão marcar onde está o Conselho de Segurança. A parte que eu vou ler aqui vocês marquem, valeu, galera? Seu principal órgão é o Conselho de Segurança, que decide os problemas relativos às guerras, se intervirá ou não no país agressor, se ajudará ou não as vítimas de um conflito, etc. Ele é formado por 15 membros, sendo 10 deles provisórios, escolhidos através de um sistema de rodízio para um mandato de 2 anos, e 5 permanentes, representados pelos Estados Unidos, pela Rússia, né, antiga União Soviética, China, França e pelo Reino Unido, que possuem direito de veto. Tal privilégio é concedido a esses países desde a criação da ONU, em 1945, por terem saído da Segunda Guerra Mundial como os 5 grandes vencedores do conflito. Então, olha só como já há toda uma relação de poder. Os caras ganharam a guerra, então eles começam ditando as regras do jogo. Basicamente isso. E aí, pegando carona das organizações multilaterais, organizações políticas multilaterais, a OTAN e o Pacto de Varsóvia. A OTAN ela é uma organização de defesa mútua. Aqui na página 36 fala dessa organização. É a Organização do Tratado Atlântico Norte. Se um país da OTAN for agredido, é considerado agressor a todos eles. Todos. E aí o revide é em conjunto também. E aí, no caso, a OTAN ela já era a formação de um bloco. Se houvesse uma terceira guerra mundial durante a Guerra Fria, provavelmente seria a OTAN versus o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia foi uma resposta. A União Soviética chegou e falou, vocês vão criar um bloquinho aí para se defenderem? Eu vou criar o meu aqui também. E pegou lá os países do leste europeu, que eram considerados países satélites da União Soviética. Os países sob influência soviética estavam dentro do Pacto de Varsóvia. Então, esses foram os 2 blocos de defesa mútua. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que vocês podem marcar, que porventura eu possa esquecer de falar. Aqui no livro também fala, acreditava-se que a OTAN poderia deixar de existir com o fim do Pacto de Varsóvia. Não deixou de existir com o fim da OTAN. E aí outro aspecto importante também são os blocos econômicos. Mercosul, União Europeia. Vocês vão estudar a União Europeia e quando eu estiver falando de Europa, vocês vão ouvir falar muito de União Europeia. Com certeza vocês já ouviram falar no euro, que é uma das... a moeda referência lá na Europa. Mercosul, União Europeia, a PEC, a ASEAN. À medida que vocês forem estudando os continentes, vocês vão estudando esses blocos. São organizações econômicas, na qual os países membros, geralmente adotam uma série de medidas. Por exemplo, o NAFTA, Estados Unidos, Canadá e México. Zona de Livre Comércio da América. Quem foi meu aluno ano passado
se recorda que eu falei do NAFTA. Então o NAFTA, ele faz com que os países não paguem tarifas alfandegárias, possam circular livremente nos países vizinhos. Então não há competitividade. Quem se quebra com isso, claro, são as economias menos competitivas. Vamos supor, o produto mexicano tendo que concorrer com o produto americano que não pagou impostos para estar no seu território e, portanto, é mais barato. Dureza, né? Complicado. Então, a União Europeia, ela adotou aí o sistema de moeda única. O que é a moeda única? Os países que adotam o euro, não são todos, mas para frente a gente vai falar disso, você pode usar o euro em qualquer país que adote o euro. É uma moeda única, assim, não tem restrição. Não é que nem, por exemplo, é complicado você usar o real na Argentina. Tem que considerar a taxa cambial. Lá não. O que é 10 euros aqui é 10 euros ali. Então, o próximo passo da União Europeia seria a União Militar. Dizem que seria o último estágio de integração, né? Só que depois da pandemia aí a gente vai ver como que vai ficar o panorama político. Muitas coisas podem mudar, inclusive no plano político. Não tenho dúvida que se o 11 de setembro ele marcou uma mudança na ordem mundial, o combate às organizações extremistas, combate ao fanatismo religioso, caça aos terroristas, com a pandemia de agora não será diferente. É um acontecimento histórico que pode nortear novas políticas. Então, galera, peço que vocês façam os exercícios lá na plataforma, referentes dessa segunda parte aí sobre globalização. Na próxima aula, a gente vai falar aí dos impactos culturais de forma mais direta, os efeitos da globalização. Peço que vocês marquem as páginas que eu falei, tá? E qualquer dúvida, tirem dúvida na plataforma. Estarei online lá durante o horário de vocês e tirem dúvida. É muito importante que vocês também esclareçam as dúvidas de vocês para que o aprendizado possa fluir da melhor forma possível. Valeu, galera. Se cuidem. Até a próxima.